Olá, seja muito bem-vindo ao Saúde em Movimento, conversas que transformam o olhar em movimento. Eu sou o Matheus Guedes, fisioterapeuta. E eu sou o Rodrigo Nunes, médico ortopedista, e é um prazer estar com vocês aqui hoje. Aqui a gente abre espaço para histórias, experiências de profissionais, atletas, pacientes, para levar informação boa para as pessoas. Então se acomoda aí que o episódio de hoje está incrível. Hoje a gente está com Vinícius Stefanelli, fisioterapeuta, osteopata. E seja muito bem-vindo, Vinícius. Obrigado, Matheus. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. É um prazer participar aqui desse bate-papo. Então, hoje o bate-papo vai ser muito sobre a coluna vertebral, sobre as dores na coluna, as lombalgias, as dores ciáticas. Então, fique aí que o episódio vai estar muito bom hoje. Vinícius, a gente sabe que hoje grande parte das pessoas, os estudos mostram que a incidência é muito alta de dor lombar na população, tanto mundial quanto brasileira, né? Das diversas idades. Então, a gente vê estudos de pacientes adultos jovens com problemas lombares, pacientes mais idosos. Então, a incidência está muito alta hoje em dia de dores lombares. Para as pessoas começarem a entender essa problemática, na sua ótica, que eu vejo que você atende muitos pacientes com essas queixas, quais são as maiores causas hoje em dia dessas dores lombares que você vê no seu consultório no dia a dia? Bom, você levantou um tema e informações relevantes sobre a coluna. A gente vê realmente a nível mundial, assim, que é um ponto a se preocupar, né? Merece atenção. Ainda mais nós como fisioterapeutas, assim, que temos como principais recursos de atuação métodos conservadores, e as evidências trazem, né, o quão benéficos são esses recursos. Então, é um espaço muito oportuno para a gente falar sobre isso, trazer clareza, trazer consciência. E dentre essas principais causas que eu vejo, é exatamente essa falta de conhecimento e de consciência por parte da população, né? O primeiro deles, não só porque eu observo isso na prática clínica, mas é o que os estudos, as evidências trazem, né? Que é a falta de atividade física, de exercício, né? A principal estratégia de não só tratamento, mas de prevenção a médio e longo prazo é a prática de atividade física, né? Então, esse é um primeiro ponto que eu vejo como uma das principais causas das dores na coluna, que acomete aí, né, tantas pessoas. Uma das últimas estatísticas que eu vi do OMS, acho que foi até 2020, em torno de 600 milhões de pessoas no mundo sofrem, e se nada for feito até 2050, esse número pode chegar a quase 900 milhões de pessoas, né? 900 milhões. 900 milhões de pessoas no mundo todo. A gente vê aqui, né, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, é a principal incapacidade do sistema musculoesquelético, né? E a principal causa de afastamento do trabalho. Então, imagina o impacto que isso não traz, pensando a nível, né, governamental, cofres públicos, e pensar que uma das principais saídas é algo assim, entre aspas, simples, né? E barato. Porque uma simples caminhada, uma corrida, ou seja, você precisa de um tênis, né? Para poder sair para correr. Muitas vezes nem isso, né? Tem até pessoas que correm descalças, minimalistas. Mas então, existem tantos outros esportes que são baratos, Sim. que têm atividades, né, sociais, da prefeitura e tudo mais que estimulam a prática de atividade física. Mas eu vejo essa uma das principais, e outras, né, também, como a maioria vai entrar nos hábitos, que aí entra em sono, em alimentação, mas a atividade física eu vejo que é uma das principais, e a gente vê o quanto que esse modelo de sociedade, né, que a gente vê hoje, e que isso vem, vamos usar entre aspas aqui, piorando
do ponto de vista biológico, desde a Revolução Industrial, que é cada vez mais as pessoas ficando nessa posição aqui sentada, se movimentando pouco, né? E, ou seja, aquele trabalho mais físico que se fazia até então acaba sendo muito mais sedentário do ponto de vista biológico. E eu acho que você trouxe uma coisa muito interessante, que isso devia ser política pública, né? Você vê o impacto que traz em prevenção de dor, o impacto que traz em prevenção de perda de dias de trabalho, o impacto econômico, né? Se a gente tivesse uma conversa adequada a nível municipal, estadual, federal, uma política pública voltada, imagina, e aí o quanto isso ia extrapolar, né? Não só para dor lombar, mas para prevenção de problemas cardiológicos, para prevenção de obesidade, para prevenção de diabetes. Devia ser política pública, né? Sim. É um tema de um tamanho, de uma relevância tão grande, né? Que o impacto seria enorme. Você sabe, tem um estudo americano que ele mostrou que uma pessoa que trabalha de 6 a 8 horas sentado por dia, ele precisa de pelo menos 50 minutos de atividade física para sair do prejuízo dessas 6 a 8 horas sentado. Ou seja, fez 50 minutos de atividade física, ele está no zero ainda, não começou ainda. Então, ele precisa passar desse tempo pensando... E esse estudo mostrou tanto as questões cardiovasculares quanto as questões articulares. Então, isso que você está falando, fundamental. E esse estudo, a conclusão, e um modelo americano vem trazendo de... não só atividade física, você sair para uma atividade física, como modelos de hábitos para você ter uma vida mais ativa no seu dia a dia. Né? Para que você não fique essas 6, 8 horas sentado... E você vai precisar de 50 minutos para sair do zero. Então, hábitos como as pessoas no escritório com as garrafas de água, mudar para um copo para que você tenha que levantar para tomar água, né? As pessoas que ficam dentro de casa, ter rotinas para que se movimentem mais. E eu acho que isso engloba um pouco o que você falou da saúde da coluna vertebral. Sim. Né? A coluna vertebral precisa de movimento. Ela não foi feita para ficar estática. Isso eu acho que mudou muito, né? Eu lembro um tempo atrás, né, o pessoal falava, não, você tá com dor nas costas, uma lombalgia, não, tem que ficar quieto, parado, não se mexe, deitado. Isso mudou muito, né, Vinícius? Como que você vê essa questão? Porque eu acho que uma coisa é a lombalgia aguda, né? E outra coisa são as dores mais crônicas, né? Como que você classifica isso ali na sua prática no dia a dia? No sentido, você diz assim, dessa relação aguda crônica ou com esses hábitos de... Nos dois, da aguda crônica em relação aos hábitos do dia a dia. Como que Entre você... repouso, isso. movimento, né? Não, sem dúvida, sim. A relação de repouso e movimento, ela tem um impacto tremendo. Então, o Matheus bem trouxe sobre essa questão posicional ao longo do dia. E a gente vê que o que diferencia, né? Algumas pessoas que adotam uma mesma postura no trabalho, por que algumas desenvolvem problemas na coluna e outras não? Né? Isso é algo que eu sempre me perguntava e me questionava, atendendo pessoas que trabalham no mesmo ambiente e algumas desenvolviam problemas na coluna, outras eram dor de cabeça, outras tinham uma questão no pé, um esporão. Né? O que determinava impactar numa região ou outra? A gente nota que tem muito a ver com o que ela faz fora ali do trabalho. Né? Então, quais são os hábitos que ela tem? Então, a gente entra em aspectos aí, tanto orgânicos, físicos e biológicos. A gente olha para... E aqui entra também não só a parte de exercício, mas alimentação, a parte nutricional. Você falou sobre deixar o copo do lado, né? Beber água. Esse é um fator super importante para a coluna, porque a coluna ela é composta de músculo, que precisa estar bem hidratado. A fáscia ela é riquíssima em água. Então, se a pessoa não se hidrata adequadamente, com base no seu peso corporal, isso influencia também na mobilidade, na função da coluna. O disco intervertebral, né, que para quem está acompanhando aí, é como se fosse um amortecedor que fica entre as vértebras, ele que absorve o peso. Ele é 90% ali composto de água.
Então, a hidratação ela é super importante. Então, é mais uma das relações aí causais que precisa olhar. E essa estratégia ela é ótima, né? De deixar um copo pequeno para que a pessoa possa levantar. Mas também tem aqueles que, se você não deixar o copo, ela nem lembra de levantar. É preferível ter uma garrafa ali do lado, né? Então, aqui a gente está falando em algumas questões. A gente poderia ficar horas falando só sobre esses aspectos físicos, orgânicos e biológicos. Mas tem um componente também psíquico, né? Relacionado à parte emocional, à parte mental. Isso influencia. Tem essa relação tanto de corpo e mente, né, que tecnicamente é o bottom-up, mas tem a outra via que vai da mente para o corpo, né, que é tecnicamente chamado de top-down. Então, situações que a pessoa passa emocionalmente falando que impactam no corpo físico. Muitos já devem ter notado, né, que situações que muitas vezes você se sente estressado, ameaçado, né, ou mais enraivado, que você eleva os ombros, tensiona a musculatura aqui do pescoço. E da mesma maneira na coluna lombar isso também pode acontecer. Então a coluna ela é influenciada também por esses fatores psíquicos. E tem o social também, né? Tanto que nos últimos anos vem se falando e vem se estudando muito a relação biopsicossocial, por isso que eu dividi nesses 3 pilares que eu vejo como de grande importância para qualquer profissional da área da saúde, né, que quer pautar suas condutas de maneira efetiva, com base na ciência, mas também para quem não é da área da saúde, mas quer desenvolver essa consciência de como ter uma boa saúde, como ter uma boa saúde da coluna. E esse social é um pilar extremamente importante, né? E que as pesquisas dos últimos anos, eu até diria 5 anos, vêm batendo muito nessa tecla, que é a importância do coletivo, do grupo, da socialização, o quanto através do grupo é uma maneira da gente se autorregular e se corregular com o grupo. Então, esses outros pilares, o biológico e o psicológico, na verdade, os 3 estão interconectados. Um interfere no outro. Mas o que os últimos estudos vêm trazendo é uma importância maior deste social, né? Estudos feitos por pesquisadores nas chamadas Blue Zones, que são as regiões do mundo onde tem maior quantidade de longevos. E são aquela população centenária, e não é aquele centenário que fica acamado ali, né, respirando por aparelho, ativo, com funções na sociedade, praticantes de atividade física, trabalham, mesmo aposentado ainda trabalham, e que tem o senso de coletividade, né, tanto com a sua faixa etária, mas também com aqueles mais jovens. Então, um desses estudos mesmo, que foi conduzido por uma pesquisadora, ela chama Susan Piker, uma pesquisadora da Universidade de McGill, e ela foi estudar a população lá da Ilha da Sardenha, né, que é uma ilha pequena ali da Itália. A Itália, a gente sabe que ela por si só já tem muitos longevos, né? Sim, sim. Em torno de 5 vezes mais longevos que os Estados Unidos. Essa ilha, ela tem 10 vezes mais longevos do que os Estados Unidos, o dobro da Itália, né? E aí ela é uma psicóloga que estuda a longevidade. Ela quis ver quais eram os fatores que influenciavam para a saúde dessa população, né? E aí ela foi ver, junto com seus assistentes, né? Foram entrevistar a população para ver quais eram esses fatores que influenciavam. E eles acharam que encontrar relações assim sobre alimentação, nutrição, vacinação, atividade física, que tem sua importância também, não é de se descartar, mas ela viu que os principais fatores ali eram relacionamentos próximos, né, e integração social. Olha que bacana. Né? Então, eram os principais fatores que influenciavam a saúde. Mas o que isso tem a ver, né, com a coluna, com a saúde da coluna? A gente sabe o quanto as práticas de atividade física, elas influenciam na saúde da coluna e o quanto isso tem um apelo social importante.
A gente trabalha muito, né, Matheus, com atletas e de assessorias de triatlon, de corrida, e a gente vê o quanto o grupo é importante, porque um puxa o outro, né? Mesmo quando o outro está arrumando alguma desculpa, ou está passando por uma fase mais difícil, que não está com muito horário, não, vamos lá, vamos lá. E o compromisso que você tem junto com o outro é mais fácil você concretizar, né? Levantar às 5 da manhã para treinar, ou quando um deles se machuca. Então, a gente vê um senso de coletividade, de ajuda mútua, né? De indicação. Não vai lá no Matheus fazer a hidro, cara, que logo, logo você vai voltar, porque ele que me ajudou a voltar a correr. Então, o grupo é muito importante nesse sentido, de se Imagina corregular. Isso extrapolado para uma comunidade toda, como isso da Ilha da Sardenha. Na Ilha da Sardenha. E assim como a Ilha da Sardenha, tem tantas outras Blue Zones, né? Até fica uma dica para o pessoal que está nos ouvindo aqui. Tem uma série no Netflix que é muito bacana e fala sobre essas Blue Zones, que é Como Viver 100 Anos. Né? São vários episódios, eles vão falando sobre cada região. A Ilha da Sardenha é um deles. E com certeza, né, Vinícius, se fizer um estudo de prevalência de dor lombar lá e comparar com outros, vai ser muito menor, não só de dor lombar, de tudo, né? Porque a influência disso é a nível geral, né? E você falando em exercício, né? A gente pensando, eu vou contar uma história pessoal minha. Eu tive uma hérnia de disco um tempo atrás, fiz tratamento conservador, evoluiu bem durante o período, depois de algum tempo não evoluiu mais tão bem, mas eu vejo muito essa questão do dia a dia, do estresse, da falta de tempo, de atividade física como um dos fatores de piora, pensando no meu quadro. Na época, lá atrás, a gente falava muito do core, né, da musculatura abdominal, tudo. Como que você hoje vê isso, né? Que a gente pega muita publicação que fala, não, core, é só core, tem mais o que fazer. Como que você trabalha essa questão da musculatura relacionada à prevenção de dor lombar? Bom, essa relação do core é algo que até passou um filme na minha cabeça aqui. Eu e o Matheus, a gente se conhece já de longa data, a gente estava lembrando esses dias até antes mesmo da fisioterapia cruzar nosso caminho, né? Fomos dupla de badminton, né? Lá nas antigas. E aí depois, quando eu me formei... Jogou vôlei, badminton. Todo mundo que vem aqui fala que foi dupla. Isso dá um exemplo, né? Matheus é uma caixinha de surpresa, né? A gente brinca lá que o Matheus, ele é onipresente. Você acompanha a rotina dele, cada hora ele tá num canto. Ele tá um dia fazendo podcast, aí ele tá num trabalho voluntário com o pessoal sendo metidão, ele tá dando um curso em São Paulo, e fala, cara, quantas horas tem seu dia? Né? Movimentar pra coluna não tem dor, né? Aí, de repente, ele tá na ida, ele tá lá na clínica, avaliando, e fala, poxa, queria me multiplicar igual ele. Mas, enfim, o Matheus, a gente já se conhece de longa data, e eu lembro logo que eu me formei, estava em alta esse tema do core, né? A gente até fazia nos grupos lá de discussão clínica, a importância do core para a coluna, para a prevenção. E tem alguns estudos mais recentes que eles avaliaram o real impacto, né, de ter um core bem ativo, bem fortalecido na prevenção. E eles não viram diferença do grupo que tinha um core bem estabilizado, né, e utilizaram medidas avaliativas, quantitativas ali, mas não viram diferença. Né? Por quê? Entra até um pouquinho do que eu vi o Matheus falando anteriormente ali sobre as abordagens multimodais. Então, não depende de uma única intervenção, de uma única estratégia de tratamento ou a nível preventivo, mas sim da interação, da inter-relação entre elas. Então, tudo bem, você ter uma musculatura ali bem ativada, mas também você ter uma prática de atividade física. E o que os estudos trazem é que independe se é uma musculação, se é um funcional, se é uma caminhada, se é dança, independe.
Mas também o nível de consciência sobre a condição. A gente vê também que muitos trabalhos falam sobre a importância da educação em dor. Então, é uma interação entre eles, não exatamente, eu vou fazer um trabalho de core só e vai ser suficiente. O que eu lembro nessa época, quando eu fiz, que focava-se muito naquela questão da respiração, de você sugar a barriga para dentro e travar e tal. E hoje eu já vejo que isso mudou, né? Ou que ainda tem sua importância, mas essa visão mais global, né? Eu acho que até o que o Vinícius estava falando, e se a gente pensar na própria anatomia, na fisiologia, na biomecânica e nas relações da coluna vertebral com todo o corpo, com os órgãos, com os membros, com os músculos. Então, assim, a coluna, eu vejo que ela é o centro e a integração com todo o corpo, né? Com o sistema nervoso e todos os sistemas. Então, eu acho que o que a gente vinha, até ia perguntar para você, Vinícius, o que você acha de 20, 25 anos atrás, os resultados que a gente tinha com os tratamentos de coluna, né, de lombar, de cervical, os resultados são muito diferentes do que a gente tem hoje. Né? Eu acho que muito vem dessa conversa nossa, dessa globalidade do trabalho da coluna, né, de como a gente manejar isso e os outros fatores. Então, como que você vê hoje a fisioterapia, a reabilitação em coluna vertebral? Assim, a gente vê diversas técnicas de tratamento. Então, a gente vê pacientes falando que fizeram técnicas manuais, manipulações, técnicas posturais, a eletroterapia, a fisioterapia tradicional. Então, tem muitas técnicas hoje no mercado, né, que a gente que já vai ficando mais velho na área, a gente vê que muitos são técnicas e às vezes o que o paciente precisa necessariamente não é 100% daquela técnica em si. Então, como que você vê hoje os tratamentos, hoje com um resultado muito melhor do que a gente tinha lá atrás? O que você vê essa diferença dessas reabilitações? Eu vejo que nos últimos anos aí, principalmente os últimos 10 anos, houve uma mudança importante de uma maneira geral, né? Na abordagem e principalmente em termos assim de dar autonomia e confiança para o paciente ou para a pessoa em questão ali que está com a dor, né? Mas a gente está, eu vejo nessa fase de transição ainda, porque existe o tempo que leva para que aquelas evidências, aquelas comprovações, né, passem a ser praticadas. Tem alguns trabalhos que falam até que entre um artigo ser publicado e ele ser aplicado, né, pela maioria dos profissionais clínicos ali, leva de 7 a 10 anos, né? Então, eu vejo que tem um grupo que segue essa abordagem mais de trazer autonomia para o paciente, confiança, que toma um cuidado com relação ao que vai falar, né? A comunicação sobre termos e nomenclaturas técnicas e científicas que, para um paciente que não conhece aqueles termos, pode parecer assustador. Que está fragilizado. Está fragilizado. Então, por exemplo, falar sobre um osteófito, um bico de papagaio, né? O vulgo bico de papagaio, ou artrose, são termos que, popularmente falando, geram um medo, geram um receio. E falando sobre regulação, isso, de certa forma, paralisa a pessoa que desconhece o que é exatamente. Mas a gente está falando de condições que fazem parte do curso natural, né, da saúde, da vida, do envelhecimento. Eu até costumo brincar com os pacientes, né? Eu falo, você sabe o que é esse bico de papagaio? Ou o que é essa artrose no osso, né, ou osteófito? Falo, é o cabelo branco do osso. Aí o paciente fala, nossa, é mesmo? Então ele não causa dor? Falou, a grande maioria não causa. Esse seu aqui, por exemplo, não causa. Essas estruturas, assim, quando se desenvolvem em excesso, elas podem causar dor quando muito grandes, né? Quando comprimir outras estruturas que causam dor.
mas são raros casos. Entra, falando de coluna, naqueles de 3 a 5% dos casos, né? E isso que você está falando é muito importante. Você pega uma ressonância Uhum. de um cara que está andando na rua aí, com 50, 60 anos de idade, aqui no Taquaral. Não sente absolutamente nada na coluna, não tem queixa. Você põe essa ressonância para ver a imagem, a Uhum. quantidade de alterações e você pega às vezes um laudo quilométrico e ele está lá, sem queixa nenhuma, né? Então esse cuidado, né, esse conceito que você está trazendo é muito importante, E né? se o paciente abrir o laudo e ler, Sim, né, já vai Sim. chegar de uma forma... Esses tempos atrás eu tive uma paciente de 31 anos, chegou, marcou uma avaliação, falou, preciso fazer fisioterapia aquática. Aí ela falou, ela desesperada, porque ela falou que tinha um princípio de hérnia de disco, então. né? Essa é uma palavra que a gente escuta bastante, um princípio de hérnia de disco. Uhum. E ela, assim, em desespero, que nem você classificou como ela estava, paralisada, em choque. Uhum. E aí eu contei até isso numa aula que eu dei na pós-graduação mês passado. E aí a primeira sessão na piscina, ela trouxe tantas demandas familiares, profissionais, e eu de verdade não consegui fazer a técnica que eu, profissional, gostaria de fazer. Não consegui. De tanta demanda que ela trouxe, e a gente ali dentro da piscina, e ela falando. Passou a sessão, eu como físio, com a minha cabeça lá atrás, decepcionado com o que tinha sido aquela 1 hora. Uhum. Passou um tempo, acho que foi no mesmo dia, no final da tarde, veio uma mensagem no WhatsApp dela. Eu falei, mensagem. Um textão Ela tava agradecendo o que eu fiz, ela não sabia o que eu tinha feito, Uhum. Escutou. de melhora e o quanto que ela melhorou, É. né? Então, assim... Quanto o emocional impacta no quadro, e às vezes a gente fica dando bola pro o paciente, mas pro osteófito, Aham. né? Sim. Pro bico de papagaio, mas é o que você falou, o cuidado de como a gente tem que falar isso para ele, né? Não, influencia Isso é demais. fundamental, né? É por isso que eu vejo que uma dessas mudanças que vem acontecendo é esse nível de consciência, não só do profissional que cuida desses perfis de pacientes, e na maneira de comunicar isso, né? Se o profissional soubesse o impacto que tem a sua comunicação, pensaria muito. E até é uma sugestão até que eu dou para os meus alunos, eu falo, em vez de ficar fazendo só curso de técnicas, né? Físicas, de manipulação, de recursos terapêuticos, dedique-se a estudar também com cursos de comunicação, de oratória, né? Empatia. De empatia. Como você pode traduzir isso para o seu paciente de maneira que ele sinta seguro? Então, o que o Matheus fez ali com essa paciente foi dar segurança para ela. Segurança, tem uma frase do Porges que eu gosto, que ele fala assim, que segurança é o tratamento é segurança. Porque a segurança faz o quê? Faz a gente baixar esse sistema de alerta, de luta ou fuga e de paralisia, né? Que é uma das respostas mais primitivas do nosso organismo e de todos os outros animais, né? Que nos antecederam ali. Que é frente a um perigo você paralisar. Então, quando eu falo da importância de trabalhar esse nível de consciência, de educação, é para ele saber que caso ele tenha uma crise, caso ele tenha alguma dor aguda na coluna, é saber que isso não é uma doença estática e que ele vai tê-la para o resto da vida. É um sintoma passageiro. Né? Os estudos mostram que de crise aguda, 60% melhora nas primeiras 3 semanas sem fazer nada. 80% vai melhorar até a 6ª semana. 80%. 80%. E os outros 20%, um tanto vai melhorar ao longo das semanas seguintes e vai ter aquele 5% ali que é uma condição estrutural, que aí vai estar relacionado com a idade, hábitos de vida e que precisa muitas vezes de um tratamento cirúrgico, que também é um tratamento válido, né? Então, assim, eu vejo, voltando para a sua pergunta, né, esse grupo
de profissionais que vem mudando essa maneira de enxergar as condições de coluna, numa visão mais, dando essa atenção para o psicossocial, não sendo algo utópico, algo místico, algo esotérico, como era antigamente. Mas ainda tem um grupo, né, que ainda assim está pautado nessas crenças e mitos antigos, que ainda traz uma valorização muito grande para o que aparece no exame de imagem, que usa essa terminologia técnica que mais afasta do paciente do que se aproxima, né, e gera esse medo, esse pânico nele. Ainda é averso e desincentiva a pessoa com dor na coluna ao movimento, né? Então não se deve movimentar, não se deve praticar atividade física. A corrida faz mal para a saúde, né? Enquanto tem estudos recentes mostrando o quanto a corrida, ela inclusive fortalece o disco intervertebral. Então eu vejo que tem ainda esses dois grupos, né? Mas que vem crescendo, vem aumentando bastante. Esse segundo grupo que vai mais no sentido da funcionalidade, da biologia, da empatia, do respeito. E isso que você falou da importância do movimento e do exercício, né, Vinícius? Há pouco tempo atrás, né, eu me formei há 20 anos. Mudou muito. Coluna, eu acho que é uma das coisas que mais mudou. A visão do ortopedista, generalista, especialista em coluna, e a visão do fisioterapeuta, né? Acho que de todas as áreas. A importância que se dava lá atrás para o tratamento cirúrgico, e que hoje a gente viu que a grande maioria das patologias não precisam de cirurgia, né? Acho que hoje eu vejo isso na prática dos meus colegas que fazem coluna, que trabalham só com coluna, o quanto a reabilitação cresceu, e cresceu porque realmente resolve a grande maioria dos casos, né? Sim, inclusive a gente vê assim alguns trabalhos, e inclusive a gente vê na prática mesmo de alguns países, que quando o paciente ele manifesta algum sintoma da coluna, e mesmo com não só local na coluna, mas com irradiação para as pernas, para os membros superiores, né? Chamadas radiculalgias, a conduta, a orientação dos profissionais, e nesses países, a gente está falando assim de condutas de saúde pública, a gente vê que a primeira recomendação é ver se o paciente ele já fez fisioterapia. Então, se ele não fez fisioterapia, não é aprovado a cirurgia. Sim. Então, ele precisa fazer pelo menos 3 meses de tratamento conservador fisioterapêutico. É claro que aí entra a análise de alguns critérios e os profissionais da área da saúde lá são muito bem treinados para saber os critérios, né? Existem alguns casos onde precisa ir para a cirurgia rapidamente porque tem uma compressão importante, tem perda de força de membro inferior. Tem aquelas red flags, né? As red flags. Então, se tem a chamada síndrome da cauda equina, então a pessoa está com perda de controle urinário, vesical, incontinência fecal, ou seja, tem uma urgência ali, mas são poucos os casos. Estatisticamente, entra nesses 5% que eu citei. A grande maioria não tem necessidade de ir diretamente para a cirurgia. Então, nesses países, e obviamente são países de primeiro mundo, né, eles primeiro indicam para o tratamento conservador fisioterapêutico, porque eles viram que estatisticamente a grande maioria melhora, resolve e não precisa ir para a cirurgia. Isso traz uma economia tremenda e, sem falar, uma qualidade de vida muito maior para o paciente, né? Sim, porque a cirurgia é um fator de agressão quando não necessária, né? E muito provavelmente esse paciente, se ele for operado, ele vai ficar pior do que ele estava. Sim. Porque vai agregar N chances de complicação, material, implante, né? Então, isso mudou muito. Eu vejo lá atrás o quanto a fisioterapia especializada em coluna cresceu, e cresceu porque os resultados são sensacionais, né?
Eu vejo também nessa linha do que você está falando, Rodrigo, e linkando com aquela pergunta que o Matheus fez sobre as mudanças, né? De 20 anos para trás, né? Até os dias de hoje. Nesses dois grupos, a gente vê esse mais recente, uma mudança tremenda dos médicos, ortopedistas, cirurgiões, e de abraçarem, né, esses estudos, esses trabalhos, e atuarem de maneira conservadora. Sim. Né? E de dar esse devido tempo para o paciente fazer a fisioterapia. E aqui a gente fala de uma fisioterapia de qualidade, né? Infelizmente a gente vê que, principalmente aqui no Brasil, né, o sistema não favorece muito essa fisioterapia de qualidade, que o ideal seria aquela fisioterapia, né, individualizada, com acompanhamento próximo. Mas hoje a gente vê um trabalho, né, em grande escala, assim, Sim. em nível de produção ali. Mas a gente vê uma mudança grande também da atuação desses médicos mais novos, né? E que estão atualizados e que buscam e que têm uma abertura para fazer esse trabalho em conjunto com os fisioterapeutas. Aqui em Campinas aqui a gente tem... bate muito nesse negócio do trabalho em conjunto, né? Eu acho que isso muda o resultado. Sim. Não, até esse espaço aqui, né? E essa ideia de vocês dois aí de fazer esse casamento, né? Da medicina com a fisioterapia, vocês dois na área da ortopedia, é maravilhoso, assim, porque aproxima as áreas, aproxima inclusive, eu sei que a ideia é levar informação para a população leiga como um todo, mas tenho certeza que tem fisioterapeutas, tem médicos que vão acompanhar e vão sentir incentivados e estimulados a nutrir essa relação profissional, né, entre as profissões. Que muda o resultado do que a gente busca, né? Que é a melhora dos nossos pacientes, né? Acho que essa relação é fundamental. E uma dúvida minha, Vinícius, na parte prática, né? Que a gente fala coluna vertebral, ok. A gente divide ela, né? Tem cervical, tem torácica, tem lombar. Uma coisa que sempre me intrigou, uma pergunta para os dois, né? Você tem um problema na lombar, você tem uma musculatura ao redor aqui para você trabalhar, para você melhorar. Cervical já tem menos, assim, uma dúvida minha, você vê diferença de sucesso em tratamento específico de patologia da coluna cervical quando você compara com a lombar e a torácica? Ou, por exemplo, uma artrose, um processo degenerativo, responde melhor a lombar do que a cervical no tratamento conservador ou não? A taxa de sucesso é a mesma pelo fato de aqui você ter, né, do tronco e abdômen mais musculatura, cervical um pouco menos, ou é errado esse conceito meu? Como que funciona isso em relação a coluna cervical, torácica ou lombar? A taxa de sucesso é a mesma na reabilitação, na prevenção ou não? Alguma coisa muda em relação a isso? Eu acho que eu concordo com o que você está falando. A lombar tem mais musculatura para estabilizar, mas por outro lado a demanda que ela tem é maior também. É maior. Então eu acho que dentro de tudo isso que a gente está conversando, acho que as individualidades, né, do caso da dor do paciente, pode ser uma cervical, uma torácica, uma lombar, minha resposta é não muda. Eu acho que se a gente conseguir identificar bem esses fatores todos que estão influenciando na dor, não é pela lombar ter mais musculatura ou a cervical ter mais mobilidade. Eu acho que é identificar, eu acho que o X da questão, que eu acho que a fisioterapia vem mudando muito o conceito, junto com a ortopedia, é identificar esses fatores. Sim. Né? Que a gente tá, que nem o Vinícius falou, e a gente acaba fazendo muito nos casos que a gente tem em conjunto, essa discussão dos fatores que estão levando ao aparecimento da dor. Que isso, um amigo meu que tinha ele foi diagnosticado com uma hérnia de disco cervical, se eu não me engano, C4, C5, mas 6 sintomas neurológicos e tal. Ele me fez essa pergunta e eu não soube responder. Consultório, falou, Rodrigo, mas pô, no pescoço eu não tenho músculo, né? Você tá falando de trabalhar a musculatura igual trabalha. Como? Eu travei ali. Eu falei, bom, preciso conversar com eles aqui no podcast e depois eu volto e a gente bate um papo, porque eu não sabia o que responder na hora. Como que você vê isso, Vinícius? Você vê diferença, não vê?
Eu vejo que, assim, até em termos de casuística, né? A lombar, ela tem uma incidência maior mesmo, seguido de cervical e seguida de torácica, Tá. né? Estatisticamente, o maior cometimento, até em termos de incapacidade, é primeiro lombar, depois cervical e a torácica vem depois. A lombar tem musculaturas, vamos dizer assim, mais robustas do que a cervical, mas cada uma tem quantidade, volume, biotipo e característica proporcional à sua funcionalidade. Legal. Até em termos evolutivos, né? É até um conceito da osteopatia, mas da biologia, que é a estrutura governa a função. E a função governa a estrutura também. Então, se na coluna lombar a gente tem músculos com aquelas características, isso está relacionado com a sua função. Com o que a lombar precisou desenvolver evolutivamente falando, né? Para exercer sua função, seja de apoio, seja de poder flexionar o corpo para frente, para trás, né? E assim por diante. A cervical, ela tem a quantidade suficiente necessária de músculos ali também para suas funcionalidades. Perfeito. Né? Ela tem muito mais rotação do que, por exemplo, a torácica, né? Porque a torácica, a função dela biológica ali é proteger as estruturas viscerais. Agora, a cervical, ela tem que ter músculos, inclusive, mais rápidos, porque isso foi necessário, evolutivamente falando, para você ver se tem algum predador atrás. Né? Perfeito, perfeito. Então, por isso que são musculaturas mais delicadas, mais refinadas, mas não que quer sejam... dizer que não possam ser trabalhadas. Exatamente, não quer dizer que não possam ser trabalhadas. Sim. E tem aquela musculatura que é mais superficial, tem aquela musculatura que ela é mais profunda, e cada um com a sua necessidade. É mais profunda para estabilizar, a superficial para fazer movimentos mais amplos, né? E ambas devem ser trabalhadas, devem ser estimuladas, né? Bacana, já sei, vou ligar para ele, pedir para ele voltar no consultório semana que vem, que agora já sei o que responder. Já. A torácica também, né? Tem músculos ali que podem ser trabalhados, mas cada um com a sua importância funcional, né? Perfeito. Agora, sem dúvida, eu vejo, né? Opinião, que essa maior incidência lombar vem por um aspecto biológico e mecânico, porque ela tem que sustentar o maior peso do corpo comparada às outras regiões da coluna. E eu acho que muito vem também por essa mudança do estilo de vida laboral e de ficarmos muito tempo sentados nessa posição que ela não é fisiológica, né? Essa posição que nós três aqui estamos, né? A gente está invertendo a curvatura fisiológica da lombar, que é a lordose. Então, todos nós aqui estamos fazendo o quê? Uma cifose com a coluna lombar. Sim. Que ela tem essa capacidade, que é flexionar o corpo para frente. Mas o problema é ficar muito tempo nessa posição. O Rodrigo até se ajeitou ali, ó. Indiretinho. Então, a questão é se manter nessa postura por muito tempo. Então, uma das principais recomendações que a gente passa para os pacientes é procure variar a posição ao longo do dia, porque é inevitável ficar sentado, né? Nós, atendendo nossos pacientes, a gente vai ficar boa parte do tempo assim, sentado. E eu imagino que vocês não pegaram de pacientes pós-pandemia, né? Que a gente está falando aí de uma pandemia de 2, 3 anos atrás que ficou todo mundo em casa, mais sentado, mais sedentário, menos atividade. Acho que deve ter um boom aí de... Não, deu um boom mesmo, né? Eu até lembro na época, eu fui e pesquisei naquele Google Trends, né? Que ele dá um número de buscas por palavras-chave no Google. E você vê que o número de buscas por dor lombar, lombalgia, deu um salto tremendo durante a pandemia. E se deu por conta de lockdown, isolamento, pararam de praticar atividade física, isso foi o principal. Emocional. Pesado e tudo. O isolamento, né? As pessoas pararam também de conviver socialmente falando. Então, você vê, foi legal você trazer esse tema, porque
pensa que as estratégias que foram recomendadas, elas batem de frente com os 3 pilares principais de uma boa saúde. Muito interessante. Sensacional. Então, a gente está chegando no final da nossa conversa. Foi um Poxa, dá para ficar falando. episódio Já muito está convidado produtivo. para a próxima já de novo. Já vamos imaginar. Posso falar? Eu acho que eu não respondi uma pergunta do Rodrigo, que você tinha feito uma pergunta com relação à postura para dormir, o sono, se isso influencia dos hábitos que você comentou. Sim. Né? E eu acho que me veio aqui, eu falei, a gente não pode deixar de falar sobre isso, porque é um grande mito também que tem, sobre a relação de postural, qual a posição, ou se o colchão ele tem relação, não tem, o travesseiro tem relação, não tem. E acaba virando quase que um mercado paralelo ali, né? Muito lucrativo, por sinal. Mas que, se parar para analisar tudo isso que a gente conversou aqui, a gente vê que isso é um fator bem pequeno de influência. Então, antes de se perguntar se deve ou não trocar o colchão, o travesseiro, né, ou se a postura de dormir ela influencia ou não, eu acho que olhar para tudo isso que a gente conversou aqui anteriormente, e uma vez que você olhou para tudo isso, mudou, tentou, experimentou, não deu certo, aí você olha para o colchão, para o travesseiro. Deixa por último. Provavelmente você vai ver que o impacto de olhar para tudo isso vai minimizar essa questão Com do certeza. colchão, do travesseiro. Exatamente. E uma pergunta também que eu faço para os pacientes que colocam eles em xeque é: mas toda noite você acorda com dor? Né? Ou todo dia você desperta com dor? Porque se for o colchão, você vai Se ter for o dor colchão, todas as você vai noites. acordar todas as... Né? Agora, tem uma questão que é o exemplo que a gente deu sobre a imobilidade. Da mesma maneira, a pessoa que fica horas sentada na mesma posição, na hora dela levantar, ela vai sentir incômodo. A pessoa fica 6 a 8 horas dormindo na mesma posição, na hora dela levantar, ela vai sentir a dor. Mas é uma relação mais associativa do que causal, né? Sim. Então, não tem a ver com o colchão e com o travesseiro, mas sim com o posicionamento que ficou, com bloqueios, tensões, disfunções, hidratação e tudo mais que a gente conversou aqui. Ô Vinícius, para a gente finalizar, fazer hoje de uma forma um pouco diferente, a gente sempre faz uma última pergunta em cada episódio. Eu queria que, rápido, e o que te vier à mente, deixar dicas para as pessoas que têm dor na coluna. Então, a gente conversou muito sobre isso e eu acho que vai nessa linha que você vai acabar falando. Mas quais são as dicas que você deixa para uma pessoa que tem dor na coluna? E aí, acabando essas dicas, eu queria que você deixasse umas dicas para o profissional fisioterapeuta que se formou agora, ou que está estudando, ou que já está mais experiente e gostaria de se especializar e tratar mais coluna. O que você daria de dica para cada um desses públicos? Bom, para quem tem dor na coluna, né? Vou citar uma frase do Dr. Steele, que é o pai da osteopatia, né? Eu sou fisioterapeuta osteopata, mas tem uma frase dele que eu gosto bastante, que ele dizia assim, que ele fala que o primeiro passo na osteopatia, mas na verdade eu estendo a todas as áreas da saúde, né? Mas o primeiro passo na osteopatia é acreditar no próprio corpo. Então, muitas vezes a gente se depara, né, em momentos de dor aguda ou de dor crônica e se vê desamparado, perdido, sem encontrar uma luz ali no fim do túnel. Eu acho que o seu corpo não tem capacidade ali de se autocurar, mas primeiro acreditar, né, porque todo organismo ele tem a capacidade de se autocurar. E se ainda está presente o sintoma, a dor, é porque ele ainda não encontrou esse caminho. E por isso, assim, busquem profissionais essa ajuda, né? E não só em soluções rápidas e baratas, e que hoje na internet isso tem de monte, né? Soluções milagrosas. Confie no tempo do organismo, né? Eu costumo comparar, eu dou um exemplo, né? Uma analogia com um vaso de flor, que se você deixa uns dias ele sem aguar, ou semanas, ele vai ressecar.
E se você coloca água, ela não vai voltar de um dia para o outro. Ela vai levar dias, semanas, às vezes até meses. Processo, né? É um processo. Então, tudo isso que a gente conversou, não é que se você mudar a sua vida social do dia para a noite, ou passar a se hidratar de um dia para a noite, ou começar a fazer osteopatia, fisioterapia, hidroterapia, não vai ser 1 ou 2 sessões que isso vai mudar. Mas confiar no processo. 3 semanas, 6 semanas, até 3 meses, muita coisa pode acontecer. Então, confia no processo e procure profissionais que você sinta segurança, né? Que você sinta essa empatia. O Rodrigo trouxe muito bem aqui. Mas que você sinta seguro, porque você se sentir seguro nesse trabalho conjunto é o principal tratamento para que você sinta confiança e resgate essa funcionalidade, né? E esse prazer da vida em movimento, né? Saúde em movimento, que é o nome do podcast aqui. E para os profissionais, estudem, estudem. E da mesma maneira, assim, se aproxime e cerque-se de profissionais que você também sinta confiança, sinta segurança. Não se acomode também com uma determinada fala ou um determinado estudo. Sempre se questione e estude, porque o conhecimento ele é cíclico, né? Ele muda. A gente vê que antigamente acreditava-se que, né, a corrida fazia mal para a coluna, hoje sabe-se que ela faz bem. Eu gosto muito, até uso em aula, não vai dar para mostrar aqui, mas o meme que é o ovo falando para o trigo, né? Calma, essa fase vai passar. Antigamente o ovo era o vilão, né? Hoje é o trigo, então... e aí os estudos mostraram que hoje o ovo faz super bem, então nada como o tempo para mostrar essa mudança. Mas a gente não pode ficar preso nessas crenças e descobertas antigas. Mas então é isso. Muito legal. Muito legal. Então a gente encerra mais um episódio. Se você gostou e conhece alguém que tem dor na coluna, compartilha, manda para essa pessoa, que essas dicas que o Vinícius trouxe podem ajudar muitas pessoas. Fiquem atentos aos próximos episódios e obrigado. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Rodrigo. Valeu, Matheus. Valeu, Vi. Até a próxima. Já está feito o convite para a próxima. É isso aí.